A Revolução de 4 de junho de 1979 representa um momento decisivo na história do Ghana, marcado por turbulência política, declínio econômico, corrupção e convulsão militar. Este período teve um impacto profundo na nação. Liderados pelo tenente de voo Jerry Roy Williams, o golpe de Estado e os eventos subsequentes repercutiram em toda a África Ocidental. Neste vídeo, aprofundaremos os detalhes desta revolução. Examinaremos o contexto histórico, as consequências econômicas, a crise do governo da União, o motim de Rawlings, as reações internacionais e o eventual regresso ao regime civil. Hoje vamos conhecer um dos piores golpes do continente africano, a Revolução de 4 de outubro de 1979. Contexto histórico. A Revolução de 4 de junho não foi um acontecimento isolado, mas sim um culminar de um período turbulento que vai de 1972 a 1979. Foi percebida por vários golpes militares e mudança de governo. Em 1966, a administração civil do presidente Kof Buzia foi derrubada num golpe militar liderado por um grupo de oficiais que citaram a corrupção e o abuso de poder como justificação. Isto marcou o início de uma série de convulsões políticas que moldariam o curso da história do Ghana. A derrubada de Kof em 1972 foi seguida pela ascensão do general Ignatius Achipong, que acusou a administração de Buzia de corrupção, má gestão econômica e políticas que minaram a moral das forças armadas. O regime de Ignatius implementou medidas que mergulharam ainda mais o país no declínio econômico e provocaram agitação industrial. A introdução do Conselho Militar Supremo SMC em 1975, liderada pelo general Ignatius, teve como objetivo enfrentar os desafios do país. No entanto, este conselho, composto pelos comandantes de vários serviços militares, não conseguiu realizar as reformas desejadas e, em vez disso, testemunhou a corrupção generalizada e a especulação entre os seus membros. Declínio econômico do Ghana. A outrora promissora sorte econômica do Ghana sofreu uma forte recessão sob o regime de Ignatius. O país experimentou uma inflação galopante, escassez de insumos essenciais e um declínio na produção industrial. As receitas de cacau, o principal produto de exportação do país, foram embolsadas pelo SMC e pelos aproveitadores associados, tendo os fundos terminado em contas bancárias estrangeiras. A corrupção permeou todos os níveis da sociedade, com funcionários do governo a utilizarem as suas posições para adquirir riqueza e envolverem-se em atividades ilícitas. O declínio econômico e a corrupção desenfreada durante este período levaram à criação do termo Kalabuli, que significa fraude e abuso do poder político para ganho pessoal. A sociedade ganesa também enfrentou uma inflação elevada, o que levou a uma diminuição dos salários reais e a escassez de bens de consumo básicos. A classe trabalhadora suportou o peso destes desafios econômicos enquanto lutava para sobreviver. A crise do governo da União. Em 1976, o general Ignatius propôs a formação de um governo de união denominado Unigov, que incluiria a representantes dos militares, a da polícia e de civis. Esta proposta desencadeou uma crise política, com uma parte vocal do público ganense a opor-se à ideia. Um referendo foi realizado em 1978 para determinar o status constitucional do Unigov, mas a conduta do governo e o tratamento dos resultados do referendo intensificaram ainda mais as tensões políticas no país. A proposta do Unigov, juntamente com o agravamento da situação econômica, provocou a dissidência entre várias facções dentro das forças armadas, incluindo jovens oficiais como Jerry Roy Williams. O sentimento comum entre os subalternos e os civis era a necessidade não apenas de um governo civil, mas também da punição de funcionários corruptos. O motim de Jerry Rawlings. Em 15 de maio de 1979, o tenente de voo Jerry Rawlings liderou um motim contra o regime de Ignatius. Embora o motim tenha fracassado e Rawlings e seus associados tenham sido
sido presos, isso lhe trouxe uma grande popularidade em Gana. Rawlings compareceu perante uma corte marcial, onde expressou as suas intenções de limpar as forças armadas e abordar a exploração de civis e dos escalões inferiores por funcionários corruptos de alto escalão. No entanto, no dia 3 de julho de 1979, um grupo de oficiais subalternos e praças deu um golpe de Estado, libertando Rawlings de sua cela. Rawlings, agora presidente do Conselho Revolucionário das Forças Armadas, AFRC, assumiu o controle da nação em 4 de junho de 1979. Em seu discurso improvisado na rádio, Rawlings enfatizou a necessidade de avaliação moral e justiça, prometendo buscar métodos revolucionários para limpar Gana. Reações internacionais e divisão da AFRC. A comunidade internacional reagiu à Revolução Ganesa, exercendo pressão sobre Rawlings e as Forças Armadas Revolucionárias para exercerem a contenção. A Nigéria, a Grã-Bretanha e outras nações enviaram missões diplomáticas para intervir e salvar as vidas de antigos chefes de Estado e de altos funcionários que enfrentam a execução. O dinheiro da ajuda externa foi retido e o fornecimento de petróleo foi reduzido, exacerbando os desafios econômicos do Gana. Também emergiu a divisão dentro da Força Revolucionária Armada, com lutas internas pelo poder e opiniões divergentes sobre a direção da revolução. No entanto, estas divisões não se manifestaram publicamente e Rawlings continuou a ser o rosto da revolução, gozando de ampla popularidade entre o povo ganense. Retorno ao governo civil e às eleições. Apesar do clima revolucionário, as eleições decorreram conforme o programado, resultando numa disputa entre o Partido Nacional Popular PNP e o Partido da Frente Popular PFP. A doutora Ila, do PNP, emergiu como a vencedora, assumindo a presidência e prometendo cumprir as aspirações do povo pela governação democrática. Em setembro de 1979, as forças revolucionárias armadas entregaram pacificamente o poder à recém-eleita Terceira República, embora com um aviso de que os militares observariam de perto a administração da nova presidenta ou presidente. A Revolução de 4 de junho deixou uma marca indelével na história do Gana, simbolizando um período de instabilidade política, declínio econômico e convulsão social. Apesar dos desafios enfrentados durante este período, a revolução chamou a atenção para a corrupção generalizada, forças armadas e para a necessidade de reformas abrangentes. Embora o caminho para o regime civil tenha sido tumultuoso, os acontecimentos da Revolução de 4 de junho lançaram as bases para a transformação política do Gana. Hoje nós conhecemos a Revolução de 4 de junho de 1979 no Gana, uma das mais importantes revoluções em África que deu a democracia para este país.